Fala, povo de Deus, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor André Vale. Estou aqui gravando para o nosso canal no YouTube. Como eu prometi aos irmãos, trazer um vídeo, a cada semana, a cada dia, para poder estar abençoando em nome de Jesus a vida dos irmãos. E eu tenho uma palavra muito poderosa para cada um de vocês que está aí assistindo o nosso canal a cada dia, tem participado do nosso canal no YouTube, IBTA Adoração Profética. A palavra de hoje, ela está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao verso 27. No verso 35, na realidade do texto, diz assim: ao cair da tarde desse dia, Jesus disse então aos seus discípulos: vamos atravessar para a outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram num barco onde ele já estava e começaram então a travessia. Embora os outros barcos o seguiam, mas logo se levantou tão grande temporal, com vendaval e ondas, rebentando contra o barco que já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na polpa com a cabeceira sobre uma almofada. Inquietos, acordaram Jesus gritando: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te. E o vento parou e fez-se grande calmaria. Disse-lhe: por que estáis com tanto medo? Ainda não tendes fé? E tomando de grande espanto, perguntaram uns aos outros: mas quem é este homem que até o próprio vento e o mar lhe obedecem? Então nós vemos aqui uma situação da qual Jesus, ao cair da tarde, está atravessando o mar da Galileia. A Bíblia nos diz então que Jesus está junto com seus discípulos. Jesus já havia ensinado durante muito tempo, estava cansado da viagem, sobrecarregado pelas situações e pela caminhada ministerial. E a palavra do Senhor nos fala que Jesus, nesse momento, ele está dormindo, ele está descansando na polpa do barco. Deitado, sua cabeça sobre uma almofada, Jesus descansava tranquilamente. A Bíblia diz então que os discípulos que estavam responsáveis pela travessia eram homens experimentados. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Eram pessoas que já tinham costume, eram experientes, eram marinheiros, eram homens acostumados à pesca, com o manuseio do barco. E a palavra do Senhor nos fala que Jesus está dormindo, tranquilo, e deixou toda a responsabilidade com seus discípulos. Estava tudo tranquilo aparentemente. Por que, pastor, que o senhor está trazendo para nós essa palavra? Porque nós estávamos vivendo um tempo, há mais ou menos um ano e pouco atrás, da qual parecia tudo muito tranquilo, muito calmo, muito sereno, muito sossegado, mas de repente tudo mudou, veio o coronavírus, veio as dificuldades, e hoje nós temos enfrentado um tempo difícil, um tempo de muita morte, um tempo de muita dificuldade. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão vivendo um tempo difícil, e é nesse tempo difícil que eu tenho uma palavra poderosa para a sua vida. Eu quero dizer para você algo muito importante. A Bíblia diz que estava tudo tranquilo. Quando eles saíram de uma margem para outra, não havia tempestade, não havia dificuldade, aparentemente não havia problema nenhum. Só que a Bíblia diz que de repente no meio do mar, tem hora que na vida é assim, A gente está saindo de um lugar para o outro, a gente não imagina o que pode acontecer no decorrer do caminho. Mas a Bíblia diz que no meio do mar sobreveio uma grande tempestade. E a Bíblia diz que mesmo os marinheiros, mesmo os discípulos de Jesus, sendo experimentados no que diz respeito à questão do barco, do cuidado, experimentados no que diz respeito à questão da travessia, eram homens acostumados com o manuseio do barco. A palavra de Deus diz que eles perderam o controle. Tem hora na vida que o controle sai das nossas mãos. E o maior problema, quando o controle sai das nossas mãos, é que muitas pessoas se desesperam. E se desesperam por quê, pastor André? Porque estão acostumadas a ter o controle da sua vida nas suas próprias mãos. Então, quando a gente acostuma a ter o controle da nossa vida nas nossas próprias mãos e o controle sai das nossas mãos, nós nos desesperamos. E por que Deus permite essas coisas? Por que muitas das vezes o Senhor permite a gente passar por tudo isso? Porque o desejo de Deus, que o controle de tudo não esteja nas nossas, mas nas mãos dele. O desejo de Deus é que a gente confie na palavra dele. O desejo de Deus é que a gente descanse nele. E a Bíblia diz que no meio do mar, o vento era muito forte,
O vento era contrário. O que é vento contrário? Eles estavam indo numa direção e o vento vinha em outra direção, batendo com força contra o barco. Na vida é assim, às vezes estamos indo numa direção e estamos enfrentando o vento contrário. E o vento é forte. E ele bate na nossa vida para tentar nos destruir. Que representa esse vento, pastor? As dificuldades que você tem passado a cada dia, as provações, as privações, as incertezas, tudo isso é o vento contrário. E muitas das vezes quando o vento contrário ele vem, a gente se desespera pensando que não tem mais solução. E é no meio desse contexto que a Bíblia fala que ao desespero dos discípulos, eles vão até Jesus, eles acordam Jesus, eles cutucam Jesus. E a pergunta que foi feita para Jesus é muito interessante, porque eles dizem a Jesus assim: Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos. O que eles estão dizendo? O Senhor não se importa com a situação que nós estamos passando. Quantas vezes você, eu, nós que estamos aqui olhamos para Deus e perguntamos a mesma coisa: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não se importa com a situação que nós estamos passando? O Senhor não se importa com esse problema que nós estamos atravessando? E eu quero dizer para você, Deus se importa. Eu quero dizer para você, Deus está vendo. Então, se Deus está vendo, pastor André, por que o Senhor não fez nada? Porque ainda não chegou o tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Confia. O que Jesus disse? Eu vos dou autoridade. Tem muitas pessoas que não entenderam ainda que Deus lhe deu autoridade. Você tem autoridade para profetizar. Então não é um tempo de se esconder, é um tempo de avançar, querido. Não é um tempo de ficar com medo, é um tempo de crer na promessa. Então receba essa palavra em nome de Jesus sobre a tua vida. Quando eles começam a cutucar, Jesus estava dormindo. Nós vemos duas situações. Homens desesperados pelo vento contrário. Homens desesperados pela grande tempestade, enquanto o outro dormia tranquilo. Por quê, pastor? Porque ele é Deus? Não, porque a confiança de Jesus estava no Senhor. Porque Jesus sabia que em meio àquela tempestade, bastava uma palavra para a situação ser mudada. Eu quero dizer para você uma coisa, a igreja de Jesus tem força sobre esse Brasil. Só basta você se posicionar e declarar uma palavra e a situação toda é mudada. Então declara uma palavra sobre essa situação em nome de Jesus. Começa a profetizar sobre essa situação em nome de Jesus. Começa a declarar sobre os hospitais que estão cheios, para que haja um esvaziamento, mas não de pessoas mortas, de pessoas sendo curadas em nome de Jesus. Começa a declarar uma palavra de milagre. A Bíblia diz que Jesus então se levanta e os discípulos desesperados, contrapartida, Jesus se levanta tranquilo. Jesus se levanta sossegado. E quando ele se levanta do seu sono profundo, do seu sono e do seu descanso no Senhor, a Bíblia diz que Jesus se levanta e ele ergue as suas mãos. Preste atenção nisso. O poder da autoridade dada a Deus a Jesus no estender as suas mãos. Tem hora que a gente pensa assim, pastor, o que eu devo fazer nessa situação? Estenda as suas mãos e profetize sobre o caos. Estenda as suas mãos e profetize sobre a crise. Por quê? Porque no vale da sombra da morte eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Quando a Bíblia fala vale da sombra da morte, a Bíblia está falando sobre um lugar da qual passavam ladrões ficavam escondidos, esperando que o pastor passasse com as ovelhas, que as pessoas passassem, para que eles pudessem roubar, matar e assassinar. Mas eu quero dizer para você, o salmista está dizendo, no vale da sombra da morte, um lugar de difícil acesso e travessia, escuro, complicado, mas no meio desse contexto difícil, Deus está conosco. Receba essa palavra. Jesus levanta a mão e ele diz, vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. Eu quero declarar sobre a sua vida esse vento forte que veio contra a sua vida para tentar te destruir. Hoje Jesus está levantando as suas mãos e dizendo assim, aprenda comigo como enfrentar as tempestades. Levante as suas mãos e diga, vento, acalma-te. Aprenda comigo a enfrentar essas adversidades. Diga assim, mar, aquieta-te. Vento, são as dificuldades que nós atravessamos em meio a tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. E esse mar representa a sua vida. Esse mar representa a sua trajetória. E dentro dessa trajetória o Senhor está dizendo, aquieta-te, acalma-te, confia, porque eu sou Deus na sua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Seja abençoado.
palavra poderosa para o nosso canal. E aí compartilha em nome de Jesus, assina lá no nosso canal, ativa as notificações para que você seja abençoado e abençoe outras pessoas, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Sou o pastor André Vale, estou aqui para abençoar a sua vida. Fica na paz.